que aconteceu o seguinte, a senhora bem sabe, né, a senhora foi uma das protagonistas que nas eleições passadas de 2024, houve, né, uma união do PT com União Brasil, vamos dizer assim, União Brasil. A senhora, assim, eu acredito que seja de direita, né, pelo menos é o que pregam, né. E aí houve meio que um acordo, não sei se foi exatamente um acordo, do qual a ex-bolsonaristas, né, pelo menos alguns chamam, né, de ex-bolsonarista, a senhora Gedalva, que atualmente é vice-prefeita aqui em São Cristóvão, e ela se filiou ao PT. A senhora, na época, eu me recordo muito bem, a senhora chegou até a fazer uma carta pública, né, fez uma nota pública reprovando essa associação, né, do PT com a Gedalva. A senhora se arrepende de ter feito essa manifestação em oposição a isso ou a senhora mantém ainda o mesmo pensamento? Veja, o Partido dos Trabalhadores ele é constituído por um colegiado eleito, que é o processo de eleições diretas, PED. E neste caso, eu fui eleita no PED para que ocupar a Secretaria de Formação Política. Na condição de secretária municipal de política do Diretório Municipal de São Cristóvão, eu exercia a função de contribuir com a formação dos membros do partido, ou seja, filiados, filiadas e dirigentes. Nesta condição, eu sempre direcionei a nossa ideologia de esquerda. Quando aconteceu a eleição, que viria a acontecer a eleição municipal de São Cristóvão, que o atual senador Rogério Carvalho, junto com o deputado federal João Daniel, se aliou à União Brasil para impor a filiação da pessoa Gedalva Balbá no Partido dos Trabalhadores, não comunicou e não perguntou ao diretório municipal se era possível fazer esta filiação, na medida que o Estatuto do Partido dos Trabalhadores estabelece que o diretório precisa ser comunicado e aprovar essa filiação na posição da secretária municipal de formação política, que neste caso, naquela época, era eu. E isso não foi feito. Portanto, eu documentei como é o procedimento, o protocolo partidário, segui todo o protocolo, informando a falta de diálogo, informando a falta de comunicação a respeito da solicitação de filiação da pessoa Gedalva Balbá. Neste caso, eu comuniquei ao diretório estadual e comuniquei ao diretório nacional, dizendo que essa pessoa não poderia ser filiada ao Partido dos Trabalhadores, porque, segundo o nosso estatuto, é necessário que as pessoas tenham um alinhamento com a ideologia de esquerda. E, historicamente, esta pessoa foi mencionada, tem um histórico de direita, passando pelo partido PSC, União Brasil, PL, ou seja, todos os partidos de direita e de extrema direita. Então, se faz necessário ter uma ideologia para estar presente no Partido dos Trabalhadores. Não é simplesmente, magicamente, dormir sendo uma pessoa com ideologia de direita e acordar sendo tem uma ideologia de esquerda. Porque esta pessoa foi filiada no último dia da janela de filiação de partidária para que sair candidata. Ou seja, até aquele último instante ela era de direita. E milagrosamente ela dormiu e acordou de esquerda. Foi esse o questionamento feito. E mantenho a minha posição. Sou contrária à filiação de pessoas com ideologia de direita no Partido dos Trabalhadores. Porque se faz necessário garantir que a política de esquerda, que o projeto político defendido pelo PT seja implementado na sociedade. E uma pessoa que historicamente tem uma ideologia de direita não consegue coadunir com a nossa perspectiva. Por este motivo, fui, sou e continuarei sendo contrária a esse posicionamento. Uma vez que, na condição de dirigente municipal e atualmente dirigente estadual, posso ter, com argumento suficiente para dizer que sou contrária a esse posicionamento e filiação arbitrária de Gedalva Balbá no PT no São Cristóvão. Dandara, então nesse caso, né, como houve uma quebra do estatuto, porque pelo que eu entendi houve uma quebra do estatuto, né, não respeitaram o estatuto, extrapolaram, e aí no caso, as pessoas que estão envolvidas, né, que não respeitaram o estatuto, elas deveriam ser punidas por alguma punição do PT? Como é que funciona para quem quebra o estatuto?
Eu solicitei à Comissão de Ética a avaliação do comportamento do então presidente estadual do PT, o deputado João Somariva Daniel, e do atual senador Rogério Carvalho, para que o PT Nacional avaliasse essa conduta não condizente com a conduta partidária, porque é a instância nacional que deve avaliar a instância estadual neste caso. Então, eu solicitei, questionei e continuo questionando esse posicionamento, porque não admito e não aceito filiação de pessoas de direita no Partido dos Trabalhadores, porque não tem a mesma ideologia do coletivo, ou seja, da militância orgânica do PT. Nesse caso, houve também uma falha também de outros filiados ao PT, por exemplo, o vereador Marcos Lázaro, que é filiado ao PT, salvo engano, não sei se Luciano da Colina, todos abraçaram essa filiação de Gedalva. Então, no ponto de vista da senhora, eles também estariam compactuando com a quebra do estatuto, não é isso? Exatamente. Da mesma forma que o então presidente municipal, o Islan Alves, mais conhecido como Naninho, o vereador Marcos Lázaro, o vereador Luciano da Colônia, o senador Rogério Carvalho, deputado federal João Daniel, essas pessoas que concordaram com a filiação de Gedalva Balbá estão completamente equivocadas, porque não sabe o que é ideologia de esquerda. E eu falei na época que uma pessoa que não tem ideologia de esquerda jamais vai conseguir se adequar ao nosso procedimento. E ficou claro agora, quando ela saiu do PT para se filiar no Republicanos e ser candidata a deputada federal. Porque ela não consegue construir um vínculo partidário, porque é preciso ter um entendimento dessa construção, dessa comunidade, que ela não faz parte. E outras pessoas que ainda estão filiadas no PT, se mantêm filiadas no PT, também não têm. Então, não adianta dizer que é filiado, não adianta dizer que abonou a ficha e que agora, porque abonou a ficha, é petista, porque não é. A militância orgânica do Partido dos Trabalhadores não reconhece, porque não existe pertencimento à comunidade partidária. Isso é fato. E não vai acontecer. Então, não adianta simplesmente botar uma blusa vermelha, um broche de estrela, fazer o L com a mão e dizer que é petista, porque não é. Ser petista não é simplesmente estar afiliada na sigla partidária 13. Ser petista vai além desse entendimento. Então, não adianta simplesmente se colocar à disposição para ser candidata achando que vai pegar carona na história do PT, no nome de Lula, na sigla 13, e se colocar à disposição para se candidatar achando que isso vai configurar uma ideologia política, porque não vai. E a população não é idiota. Todo mundo está vendo. E isso é oportunismo. E outra, ela deu uma entrevista falando que o PT não reconheceu o que ela fez. A minha pergunta é: o que foi feito? Porque, na verdade, esse questionamento do reconhecimento que ela tanto exige, ela tem que direcionar a quem convidou ela a se filiar no Partido dos Trabalhadores, que não foi o PT. Porque, para falta de entendimento, o Partido dos Trabalhadores, como já foi dito, é um coletivo, é formado por diversas pessoas. Não é à toa que é o maior partido de esquerda da América Latina. Ou seja, o maior partido de esquerda da América Latina não reconheceu o que ela fez para o partido, ou foram as pessoas que convidou ela para se filiar? Então, na verdade, falta o entendimento do que é ser petista. Não só dela, mas das pessoas que convidaram ela a se filiar e as pessoas que estão no PT que apoiaram essa filiação. Então, é necessário entender onde a gente está pisando, porque isso não aconteceu apenas em São Cristóvão, aconteceu em Canidé, aconteceu em Maruí e aconteceu em outros municípios. Então, e o fato do PT, não, magicamente, depois dessas filiações de pessoas de direita no Partido dos Trabalhadores, se eleger, não quer dizer que o PT vai ter aquele cargo, porque eu não enxergo o PT tendo a vice-prefeitura. Eu enxergo Gedalva Balbá sendo vice-prefeita. Ponto. Não é o PT que está ali. O PT não está sendo representado, porque a política partidária não está sendo colocada em pauta. Portanto, o colegiado partidário não está sendo representado na vice-prefeitura do município de São Cristóvão. E demais municípios, sendo na prefeitura ou não, em outros cargos também. Então, não basta vir para uma campanha eleitoral, seja ela do executivo municipal ou nos anos que vai ser candidatar a deputados, a senadores, a qualquer outra coisa, dizendo que é petista, porque isso não vai acontecer.
Uma coisa é você ganhar a eleição do PED por voto, outra coisa é você ganhar o respeito e a militância petista. Porque quem conheceu Marcelo Deda, quem conheceu José Eduardo Dutra, quem conheceu os fundadores do PT, quem teve a oportunidade de acompanhar uma campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores na rua, sabe que a militância do PT não fez campanha. A militância do PT não reconhece esse tipo de comportamento. Portanto, a militância orgânica petista não reconheceu a filiação de Jadalvo Balbá. Dandara, então, assim, pelo que eu estou entendendo, na opinião da senhora, todas essas pessoas, elas apenas estão nadando na onda do PT para chegar aos seus respectivos objetivos. E eu, Não disse que estão andando na onda do PT, eu disse que no decorrer da campanha eleitoral, as pessoas se filiaram para pegar carona na campanha Lula, na sigla PT, na sigla 13. E é mas, necessário uma adequação dessa identidade dentro do Partido dos Trabalhadores. mas a senhora não acredita que seria nadar na onda PT, não? Eu vou dar um exemplo, vai. Muitas pessoas também abraçam entre aspas, o bolsonarismo para nadar, para chegar ao poder. Eu, há esse mesmo pensamento também por parte do PT? A pessoa entrar no PT só para chegar ao poder, mas ela não defende a ideologia? Sim. Você acha que uma pessoa que está no Partido dos Trabalhadores, eleita pela sigla do Partido dos Trabalhadores, ou seja, pelo 13, e chega na instância que foi eleita, não defende a política que o PT defende, uma pessoa dessa tem ideologia partidária? Mas nesse, Uma pessoa que vai de encontro à normativa partidária, independente do partido, vai de encontro à normativa partidária. Se a gente diz que tem que seguir por este caminho, fazer a votação por este caminho e a pessoa vota o contrário, está seguindo a norma partidária? mas nesse É caso, sobre isso. Dandara, a Gedalva, ela não está levantando a bandeira petista aqui em São Cristóvão. Não é porque ela está sendo impedida, não? Está sem protagonismo ou porque Não, realmente não é a bandeira não. dela? Nunca foi. Até porque as pessoas ficam achando que, por conta que o PT defende o Bolsa Família, acha que isso é dar comida para o povo pobre do Brasil. Não é. Isso é fazer o reconhecimento da necessidade, como a gente pode estar minimizando as consequências do processo histórico do país. Ao contrário de fazer política assistencialista, que não é a política defendida pelo Partido dos Trabalhadores. Até porque o próprio governo Lula sempre diz: não é, a gente não dá o peixe, a gente ensina a pescar. A política do PT é ensinar a pessoa a ter autonomia, não é simplesmente dar comida, o prato de comida, não. Então, se faz necessário entender o que é o projeto político partidário para então se colocar à disposição de um projeto de esquerda. Ela nunca foi de esquerda, que dirá petista. Então, não basta se vestir de vermelho e chegar aqui e dizer eu sou petista porque eu estou filiada, porque o dirigente tal me convidou. Não é. É preciso haver um reconhecimento da militância. E não adianta passar 10 anos filiada achando que isso vai. O fato de estar filiada não te torna uma petista de ideologia. Apenas uma pessoa filiada a um partido, que neste caso foi utilizado como cartório eleitoral. Que o PT não é cartório eleitoral, ele é um projeto político de sociedade. Essa falta de entendimento que hoje permanece na cabeça de muitas pessoas que estão filiadas ao PT. E assim como a senhora mesmo falou, né, não é por acaso que hoje Gedalva ela está próxima do governador e parece que ela está indo por republicanos, né? Ou seja, tudo dá a entender que realmente ela não defende a bandeira petista, apenas usou do partido para chegar ao poder. Então, assim, eu acho interessante que a população de São Cristóvão, o pessoal que gosta de ideologia petista, defende essa causa, abre os olhos para isso, porque ano que vem tem eleição, né? Porque, assim, infelizmente, muitas pessoas acabam nadando, né, na onda dos partidos.